Boa tarde a todos. Eu sou Edmar Baixa, segundo secretário da Academia. Estou aqui representando o nosso presidente para abrir o segundo ciclo de conferências da Academia deste ano. O ciclo como um todo é coordenado pela acadêmica Ana Maria Machado, e este segundo ciclo, que é intitulado A Educação no Brasil de Hoje, é coordenado pelo nosso decano em residência, acadêmico Arnaldo Nesquier. A conferência de abertura está a cargo do professor Carlos Alberto Serpa. Muito bem-vindo novamente aqui à Academia, que fará uma análise crítica do ensino superior brasileiro. Análise essa crítica da qual não só o ensino superior, mas o próprio Ministério que supervisiona esse ministro estão muito necessitados. Mas, antes disso, permito-me breves palavras introdutórias para introduzir o coordenador do ciclo, o professor acadêmico Arnaldo Nesquier, que é autor de 10 anos da Lei de Diretrizes e Bases, uma visão crítica, e de O Martírio de Branca Dias, membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984. Foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, primeiro da América Latina, e, além de outras iniciativas na área de pesquisa científica, foi criador do Planetário do Rio de Janeiro e membro do grupo de trabalho que estudou a viabilidade e implantação da Universidade Aberta do Rio. Eu não vou falar muito mais, porque o doutor Arnaldo Nesquier é muito bem conhecido de todos, apenas dizer que, por 6 anos, foi membro do Conselho Federal de Educação, com a finalidade de elaborar a política de educação à distância, presidiu a Câmara de Ensino Superior por 3 anos e coordenou o Seminário Nacional de Qualidade do Ensino, realizado em Brasília, portanto, toda uma vida dedicada ao ensino e à educação, e, portanto, não poderíamos ter o melhor coordenador para esse ciclo do que o professor Arnaldo Nesquier. Muito obrigado. Muito obrigado ao acadêmico Edmar Baixa, conhecido economista brasileiro, hoje, para alegria nossa, membro da Academia Brasileira de Letras. Eu saúdo o professor, querido amigo Carlos Alberto Serpa de Oliveira, a sua esposa Beth, que aqui se encontra, para alegria nossa, os acadêmicos, senhoras e senhores. Serpa vai falar sobre perspectivas do ensino superior no Brasil, dando início a este ciclo de conferências que tem a coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado, que se encontra hoje no exterior. O professor Carlos Alberto Serpa é formado em Engenharia Industrial e Metalúrgica pela PUC do Rio de Janeiro e é presidente da Fundação Sesgran Rio desde 1971. Cidadão participante na área cultural, criou o Prêmio Sesgran Rio de Teatro e a Orquestra Sinfônica Sesgran Rio. Dentre os cargos que já exerceu e exerce, destacam-se professor associado da PUC, coordenador-geral do projeto MEC Uniplan, vice-reitor de desenvolvimento da PUC, presidente da Associação Brasileira de Acesso ao Ensino Superior, primary member da International Association for Educational Assessment, reitor interino da PUC, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, criador do projeto Sapiens, presidente da Academia Brasileira de Educação, reitor da Gama Filho, membro do Conselho de Desenvolvimento da PUC, membro do Conselho Superior da International Association of University Presidents, presidente da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, membro do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, diretor-geral da Faculdade Sesgran Rio, cujos diretores aqui se encontram, para a alegria nossa,
provedor da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Recebeu inúmeras condecorações nacionais e estrangeiras, entre as quais a Medalha do Mérito Educacional no grau de comendador, a Medalha Educacional Justiniano de Serpa, conferida pelo Governo do Estado do Ceará, Prêmio Cidadania, concedido pelo jornal Folha Dirigida, Medalha João Ribeiro, outorgada pela Academia Brasileira de Letras, e a Ordem do Mérito Cultural, concedida em 2016 pelo Ministério da Cultura. Para alegria nossa, com a palavra, o professor Carlos Alberto Serpa. Acadêmico Edmar Baixa, meu querido amigo, que preside, para minha alegria, essa sessão em que vamos debater alguns aspectos da educação brasileira. Acadêmico Arnaldo Esquier, também meu velho amigo e companheiro de lutas pela educação brasileira, que me honra com esse convite de vir debater os aspectos da educação superior do nosso país, não é? Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, extremamente difícil debater um espaço de tempo de aproximadamente 1 hora a nossa educação superior no Brasil. Nós estamos no mundo com uma profunda transformação, o que está ocasionando reflexos sobre o ambiente empresarial, sobre a dinâmica do mercado e sobre a sustentabilidade. A educação superior tem entre suas metas a formação de pessoal de nível superior, de nível de pós-graduação, para atuar em nosso país. Isso não é por acaso. O avanço crescente da ciência e da tecnologia vem causando a eliminação, por exemplo, das velhas profissões, substituídas por novas que atendam à nova realidade. Isso nos obriga urgentemente a desenhar um modelo de sociedade pós-revolução industrial e também, é claro, implementá-la. Uma sociedade que valorize o capital humano, a capacidade de criação, o pensamento crítico, as habilidades básicas, a capacidade de comunicação e, muito especialmente, a consciência de que nada de grandioso se constrói na atualidade sem o se dar as mãos, sem o trabalho colaborativo. Sucesso é hoje sinônimo de competitividade, o que implica em aquisição de conhecimento, inovação e empreendedorismo. Para tanto, julgo ser imprescindível que nos preocupemos séria e urgentemente em preparar nossos jovens para a nova economia que está surgindo e para as novas exigências que o futuro mercado de trabalho nos reserva. A modernização digital do mundo do trabalho está mudando essa relação profissional. Empresas e organizações estão ficando menos centralizadas e mais concentradas nos consumidores. Mas, infelizmente, estão empregando menos. O século XXI é o século do empreendedor. Não há mais lugar para atividades mecânicas e repetitivas. A tecnologia chegou para substituí-las. Passou a ser mais importante ser do que ter, o que é, acho eu, de suma relevância. Sabe-se hoje que os recém-formados atuando em empresas têm necessitado de tratamento de cerca de 6 meses para desempenhar as funções para as quais foram contratados. Esse tratamento é fundamentalmente um treinamento dioturno, para poder desempenhar as funções para as quais foram contratados, com a eficiência desejada pelos empresários. E esse treinamento vai justamente tentar potencializar nele as competências, tais como colaboração, tomada de decisão e gestão de projetos. Por isso, urge debater a formação da nossa juventude,
com a educação como foco principal, cabe-me hoje analisar com essa plateia de escola, aqui na Academia Brasileira de Letras, o ensino superior brasileiro. As suas mudanças que nele se fazem imprescindíveis, e sua interação com os níveis de escolaridade que o precedem, já que uma de suas principais funções é a formação dos professores para o nosso país. A primeira projeção vai nos mostrar que o Brasil conta hoje com cerca de 2.400 instituições de nível superior. Isso mesmo, 2.400 instituições de ensino superior, 200 das quais universidades, 160 centros universitários e 2.000 faculdades integradas e isoladas e 40 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, sendo 300 delas instituições públicas, federais ou estaduais ou municipais, e 2.100 particulares, maioria, portanto. Nela estudam cerca de 8 milhões de jovens, sendo que 2 milhões em instituições públicas e 6 milhões em instituições privadas. Atuam como docentes nessas instituições 400 mil professores, sendo 140 mil doutores e 160 mil mestres. Os demais têm apenas graduação com especialização, que é a exigência legal. Compete a essas instituições de educação superior formar nossos graduados, nossos mestres, doutores, publicar livros e artigos e, obrigatoriamente, no caso das universidades, desenvolver a pesquisa, protagonizando o avanço do conhecimento. Devem fazê-lo com competência. Mister é também buscarem a pertinência, utilizando seus conhecimentos na solução de problemas que a elas cheguem, trazidos por governos ou pela sociedade em geral, atuando assim para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ao fazê-lo, devem agir com equidade, para que se atinja a igualdade de oportunidades para todos. Essa ação importantíssima da educação universitária se realiza, como todos sabemos, através do ensino, da pesquisa e da extensão. Infelizmente, em nosso país, essas ações estão aquém das nossas necessidades, em que pese a existência de ilhas de excelência, que, apesar de todas as dificuldades, especialmente de ordem financeira, teimam, felizmente, em atuar com elogiável denodo e persistência ímpar. Passamos, então, agora a expor algumas reflexões sobre o estado da arte do ensino superior brasileiro e tenho a audácia aqui de propor algumas soluções possíveis para os entraves existentes. A primeira seria a necessidade da reformulação curricular dos cursos superiores, utilizando a moderna tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Há também que discutir aquilo que estamos chamando hoje a educação STEM. Temos que promover a adequação da formação dos alunos de graduação e pós-graduação às necessidades do mercado de trabalho em permanente evolução e a formação também, especialmente, de professores bem preparados para os cursos de graduação. Para atender esses desafios, é indispensável haver não só uma revisão dos currículos formadores de educação superior, mas também das posturas no processo de ensino-aprendizagem, em que as novas tecnologias estejam presentes e novas habilidades e comportamentos sejam estimulados. Aqui, a inovação de 20 anos para cá, em que as pessoas começam a descobrir que o eu de cada um traz dentro de si habilidades e comportamentos que podem e devem ser desenvolvidos ao longo do processo educativo. O ensino de graduação, por exemplo, deve estimular no educando o autoestudo e a busca pela educação continuada. Isso se obtém
remetendo o estudante à realização de atividades complementares que exijam a leitura de textos e trabalhos que possibilitem o aprofundamento dos conhecimentos. O modelo atual de organização curricular, com disciplinas compartimentadas por áreas de conhecimento, precisa e vem sendo substituído pela oferta de conteúdos capaz de assegurar a efetiva integração entre as várias áreas de conhecimento, de forma a acostumar o estudante a utilizar simultaneamente vários conteúdos na solução de problemas que lhes são trazidos, permitindo uma visão interdisciplinar dos mesmos. Além disso, as redes sociais, que nós todos vemos como hoje são importantes, e as redes de conhecimento se tornaram excepcionais ferramentas que libertaram o professor de ser aquele único agente de informação na sala de aula, o transmissor de conhecimento exclusivo. Não é? O professor passa agora a orientar o estudante na busca da melhor informação entre as que estão disponíveis. Interessante ferramenta é hoje o Problem-Based Learning, que é uma aprendizagem básica através de problemas, que foi criado nos anos 70 no Canadá e hoje tem sido utilizado com extremo sucesso nos cursos de medicina, arquitetura, engenharia, direito e nos cursos de negócios. Através do PBL, se estimula a motivação, se promove o conhecimento de novas áreas do saber, se estimula a criatividade, se impulsiona o pensamento crítico, se fomenta as capacidades de análise e decisão e se desenvolve o hábito do trabalho em grupo e da gestão de estresse. Gestão de estresse é uma coisa que todos nós temos que nos acostumar a enfrentar. Com efeito, como há anos se preconiza, o PBL ajuda o estudante a aprender. A ex-secretária Mirtz Wenzel costumava dizer que é preciso não só aprender, mas aprender a aprender, habituando-o a determinar por si próprio as respostas às questões que lhe chegam, sejam elas escolares ou de vida, ao invés de esperar uma resposta pronta dada pelo professor ou por um texto. Essas e outras atividades podem e devem desenvolver habilidades sociais, autonomia, protagonismo e comunicação dos alunos. É um desafio saber como evoluir na forma de apresentar esses conteúdos aos alunos para que eles desenvolvam as habilidades que são necessárias nesse novo século. Há que diminuir as competências manuais em prol das atividades cognitivas, em prol do pensamento criativo e das habilidades de cooperação e conexão com os demais. Não podemos ignorar que estamos todos envolvidos numa verdadeira revolução digital. Torna-se urgente, no entanto, qualificar os nossos professores para tal, adequando suas capacidades para lidar com essa nova estrutura curricular que não lhes foi permitida nem ensinada quando de sua formação. Países que conseguiram avanços significativos em inovação, ciência e tecnologia adotaram nos 3 níveis de ensino uma estrutura curricular que quero lhes mostrar, fundamentada em 4 pilares: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aquilo que chamei há pouco de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. No ramo Science estão inclusas as ciências da vida, as ciências sociais, as ciências ambientais, além, é óbvio, da física, da química, entre outros. A abordagem é obrigatoriamente interdisciplinar e sempre motivando a aplicação dos conceitos. Como na STEM, o que precisamos é reformular as estruturas do processo ensino-aprendizagem e os seus conteúdos. Isso é vital para que a universidade se sustente nos dias de hoje. A transversalidade dos conhecimentos. Outro desafio.
é hoje relevante para que a compreensão de como eles se articulam para a interpretação dos fenômenos físicos, naturais e sociais seja alcançada. A formação para a sociedade do conhecimento se alicerça na definição de competências técnicas vinculadas aos conteúdos de várias áreas do conhecimento, de competências comportamentais necessárias ao convívio na sociedade atual e as competências estratégicas que envolvam a formação de profissionais aptos à tomada de decisões. Por isso, as instituições de ensino superior devem, urgentemente, introduzir as culturas de empreendedorismo, relações interpessoais e desenvolvimento sustentável. São esses os desafios que a universidade recebe diante da necessidade do mundo de hoje. Isso tem que estar presente nas estruturas curriculares e assegurar que os egressos dos seus cursos, além dos conteúdos inerentes às áreas de conhecimento, sejam portadores, por favor, das seguintes competências: argumentação e síntese associadas à expressão em língua portuguesa. A língua portuguesa é vital para que seja desenvolvida as competências verbais. Assimilação e aplicação de novos conhecimentos. Raciocínio espacial e matemático. Raciocínio crítico. Formulação e solução de problemas. A observação, a interpretação e a análise de dados e informação. E a utilização do método científico e do conhecimento na prática da profissão. É preciso também a leitura e a interpretação de textos técnicos, profissionais e científicos. Até pouco tempo atrás, era raro você ver um estudante universitário se preocupando em ler textos científicos, publicações científicas. Hoje não. Graças a Deus, já se difunde essa cultura nos nossos estudantes. Também a capacidade, é claro, para a pesquisa, para a obtenção de resultados, para a análise e elaboração de conclusões. E, por último, o que também é um desafio para nós nesse momento, nós estamos vendo isso agora no nosso Ministério da Educação, a capacidade de propor soluções. Sem isso, não interessa formar ninguém que não seja capaz de enfrentar desafios e resolver os problemas que lhe chegam com soluções adequadas. Por isso, é necessário assegurar um sólido conhecimento nas matérias de formação básica, mas também desenvolver a capacidade de se aproximar dos novos conhecimentos de forma autônoma, autoeducação e independente. É preciso compreender a metodologia científica para acompanhar o desenvolvimento e as inovações no setor profissional e a capacidade de propor soluções originais e extremamente criativas. Não há como deixar de exigir da nova formação a habilidade para trabalhar em equipe. Aquilo que dizia há pouco, nada de grandioso se constrói nesse mundo sem se dar as mãos. Trabalhar em equipe e atuar em grupos multidisciplinares. O conhecimento de aspectos legais, administrativos, ambientais, políticos e sociais e dos princípios éticos que o habilitem a exercer plenamente a sua cidadania enquanto profissional de nível superior. É importante o domínio de uma língua estrangeira, que o habilite a compreender as informações novas que vão surgindo no mundo moderno. E também a percepção. De quê, minha gente? A percepção do mercado. E também desenvolver cada vez mais e cada vez mais presente a capacidade de formular novos problemas e de encontrar soluções. Caberá, no entanto, ao graduado em nível superior, para obter sucesso na vida pessoal e profissional, jamais parar de estudar. É necessário que ele se recicle em busca do desenvolvimento contínuo para ser capaz de idealizar, planejar, implantar,
as tecnologias que possibilitem maior competitividade a partir da melhoria de processos, do desenvolvimento de produtos, de novos modelos de negócios, né? A outra função primordial do ensino superior é a formação de professores bem preparados para os cursos de graduação e de professores para a educação básica no Brasil. Trabalhar a formação do aluno a partir do desenvolvimento de competências e habilidades faz do Banco Nacional Curricular Comum, o BNCC, um documento alinhado aos mais modernos conceitos pedagógicos, mas sua implementação só será efetiva se o país modificar o modelo atual de formação de professores para a educação básica. Estou bastante assustado em recentes declarações de que, depois de tantos anos, foi finalmente aprovado o BNCC, que se queira agora modificá-lo. Acho um suicídio. O BNCC atende plenamente às nossas necessidades atuais. Mas o atual currículo, esse que ainda não incorporou o BNCC, não consegue fazer a correlação de conhecimentos. O curso de licenciatura continua oferecendo disciplinas estanques, que não se conversam entre si, e muito menos ainda se articulam com os conteúdos relacionados à didática e ao conhecimento prático. Para mudar isso, é preciso olhar um pouco mais distante, lá embaixo, quando o estudante ainda não escolheu sua profissão. Hoje, as licenciaturas, lamentavelmente, recebem os alunos de pior desempenho no Enem e não constroem um processo adequado de recepção e de repreparo desses alunos. Ninguém quer ser professor, não só apenas pelos baixos salários, mas especialmente pela falta de reconhecimento da sociedade da importância do professor. Todos nós estamos vendo assustadoramente processos de que alunos agridem professores em sala de aula, sob os aplausos dos próprios pais, que corroboram para que essas atitudes sejam desenvolvidas por seus filhos, o que é extremamente lamentável. Atualmente, os nossos cursos de licenciatura relegaram a prática pedagógica a papel secundário. Em boa parte deles, menos de 10% das aulas são direcionadas à prática de ensino e à didática. Grande parte de nossas licenciaturas não dispõe de laboratórios para os que estão sendo preparados para o magistério sejam capazes de explicar adequadamente aos seus alunos futuros os fenômenos da natureza que fazem parte de nossa vida. Pouquíssimos cursos estimulam a utilização de técnicas computacionais no processo pedagógico, ignorando que cerca de 80% de nossos jovens já têm acesso integral à informática e à internet. Após formado, o professor enfrenta ainda outro grande desafio: a ausência de laboratórios e computadores na escola onde vai ensinar. É por isso que temos que envidar esforços para aparelhar essas nossas escolas. Pelo menos as universidades em nosso país deveriam ser obrigadas a oferecer cursos de licenciatura nos moldes pedagógicos que aqui estamos expondo. É preciso reestruturar também a carreira docente, de modo a que seja atrativa, com salários, sim, mais bem situados, mas tendo o mérito como o mais importante fator para o crescimento dentro da profissão. Para que tudo isso seja possível, são precisos recursos financeiros. Nós vamos debater aqui rapidamente o financiamento da educação superior no Brasil. Está bem? Discutir o financiamento da educação superior é um grande desafio para todos nós. Isso porque nós aplicamos mais recursos no ensino superior do que na educação básica, o que é um grave problema para o nosso desenvolvimento.
Não há, porém, como diminuir os discursos já destinados à educação superior. Precisamos, sim, otimizá-los, redirecioná-los, para dotar várias regiões do país de instituições de ensino superior. Apenas um parênteses, 60% dos municípios brasileiros não têm nenhuma instituição de ensino superior. E, é claro, direcionar novos e mais significativos recursos para a educação básica no Brasil. Após 8 anos de expansão contínua, os gastos brasileiros com a educação atingiram uma proporção de renda nacional bastante elevada para os padrões mundiais. Ainda estão, porém, bem longe das metas oficiais e a continuidade do crescimento está ameaçada pela crise econômica e pelo programa de ajuste das contas públicas. Nós hoje estamos aplicando, o que é bem considerável, 6,6% do PIB, que, como todos sabem, é a medida da produção e da renda gerada no Brasil, segundo dados recém-apurados pelo governo. Em valores de hoje, pasme, é algo como 360 bilhões anuais. O percentual já supera a média de 5,5% apurada em 2011 pelos países da OCDE, na maior parte deles ricos. Trata-se de um indicador de prioridade atribuído à educação pelos países, não necessariamente de volume disponível. Por exemplo, o Brasil destina ao setor uma parcela de sua renda superior, por exemplo, muito maior do que a reservada pelos Estados Unidos. Mas os alunos americanos recebem muito mais dinheiro porque vivem no país mais rico. É uma relação e reação. Ao longo da última década, por exemplo, o gasto da União, dos estados e municípios para os estudantes da rede pública triplicou em 10 anos aqui no nosso país. Passou de R$ 2.213 por aluno em 2003 em valores corrigidos para R$ 6.203 em 2013. A meta agora do Brasil, pasmem, é atingir 10% do PIB, passar de 6,6% para 10% do PIB até 2024, daqui a 5 anos. Algo que inexiste em todas as economias globais. O que será difícil no atual cenário com a arrecadação tributária em queda, devido à prostração da economia e com os cortes anunciados nos gastos públicos. A gestão dos gastos é justamente uma das críticas recorrentes dos especialistas. Mas um investimento mais efetivo em educação de qualidade traz, sim, retornos extremamente práticos. Os relatórios de monitoramento global de 2014 mostram que o investimento em educação de qualidade pode elevar o PIB per capita de um país em 23% num período de 40 anos. A mudança nesse direcionamento de recursos é elogiável, aqui como estamos fazendo. Em 2000, o aluno de graduação o aluno da universidade custava 11 vezes mais do que o aluno do ensino básico. Hoje, essa diferença é um pouco menos que 4. Houve uma correção de rumos. No entanto, a existência de recursos não garante esse salto de qualidade que a gente quer para a educação. Projeção feita pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade internacional que reúne o clube de países ricos, estima que o PIB brasileiro de 5,5 trilhões poderia ser 7 vezes maior com a educação universal básica, ou seja, todas as crianças até 15 anos na escola. Todas. A OCDE mensurou o desempenho dos estudantes brasileiros no teste do PISA, que avalia o raciocínio lógico, matemática e ciência. Ficamos na 75ª posição num ranking de 70 países. Posso falar bem isso hoje, porque a Sejam Rio hoje, a Fundação Sejam Rio, que eu tenho a honra de presidir, ela é a provider exclusiva da aplicação do PISA em toda a América Latina a partir do ano passado. Considera-se que o efeito multiplicador da educação na economia é extremamente direto.
Um trabalhador com educação melhor e mais qualificado é mais produtivo e produz com melhor qualidade. Num mundo como nós estamos vivendo, essa habilidade se torna muito importante. O Brasil avançou na educação básica, mas está muito longe de atingir a meta fixada para 2024, que prevê nota 6 nos anos iniciais. A nota 6 é a nota máxima no ensino fundamental. Além de recursos sempre inferiores às necessidades, eles são também, infelizmente, muito mal distribuídos. Vão mais para a educação superior e menos para a educação básica. A educação pública é de baixa qualidade. Infelizmente, o perfil das escolas e a formação dos nossos educadores, como vimos, não atende ao que precisamos. Para projetar o potencial de crescimento econômico do país, a OCDE usou como base o desempenho escolar dos estudantes de 15 anos em matemática e ciência. Sabe que ficamos também em quase o último lugar. As deficiências da educação refletem na competitividade do país. O Brasil perde posições no ranking de índice de competitividade mundial, produzido pelo International Institute for Management Development. Estamos na posição de número 56, apenas à frente da Mongólia, da Croácia, da Ucrânia e da Venezuela. Não é só a educação. A desaceleração da economia é um fator de queda. A infraestrutura deficitária, a ineficiência governamental puxada pela alta carga tributária e a legislação trabalhista que é tão pouco flexível. Para atender a competitividade no futuro, o país terá que ter uma indústria inovadora que gere valores agregados. A relação é direta entre a capacidade de geração de mão de obra qualificada com a geração de valor de produção. O modelo educador, minha gente, é que revela o potencial da economia. Carlos Geraldo Langoni, que o Baixa conhece bem, há anos atrás, já nos assinalava que o processo de financiamento da educação é que desenvolve um país economicamente, né? O resultado do PISA mostra isso, né? E que a nossa capacidade de gerar inovação vai ser mais restrita se comparada com os países envolvidos. Terá mais dificuldade os brasileiros de trabalhar com tecnologia mais avançada, terá dificuldade de atender à robotização e à digitalização, principalmente na indústria e na agricultura, por estar havendo um descompasso entre a mão de obra gerada e a demanda da economia, já que a relação da educação com a produtividade é direta. E o que é pior, foi aprovado agora aquilo que chamamos do Marco da Educação 2030, em que o Brasil, com mais uma série de países importantes, em Paris, acordaram em que o Produto Interno Bruto, PIB, das nações, embora dependa do tamanho do país e da demanda educacional, tem que variar de 4% a 6% no mínimo. O Brasil é um dos países que assumiu esse compromisso. No entanto, tem uma meta mais ambiciosa ainda de investimento a nível nacional. O Plano Nacional de Educação Brasileira vai investir 10% do PIB. Atualmente, de acordo com o Instituto INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o país está em 6,6%. O novo marco vai na direção do PNE. Não? Por outro lado, há estudos que revelam que se todos os países tivessem uma sala de aula, não seria difícil identificar o Brasil. Com um retrato daquele aluno até esforçado, mas pouco produtivo, o país gasta mais do que o PIB com a educação dos países mais ricos, mas, ao contrário deles, não consegue atingir bons resultados. Investir 6% do PIB em educação está acima da média dos países desenvolvidos. E, no entanto, esse investimento não consegue distribuir de forma eficiente esses recursos para a educação dos brasileiros, nem para tornar a economia mais eficiente. Nosso modelo não é baseado em meritocracia. O montante de investimento do Brasil em educação não é ruim. O problema está na qualidade da sua aplicação. E é isso que eu queria dizer a vocês o seguinte. Estou quase terminando, Arnaldo.
Quanto melhor a educação, maior será a produtividade, maior será o domínio da técnica, melhor será a performance na empresa, pois os profissionais assim formados vão transformar problemas em soluções. O nosso desafio é qualitativo e distributivo. Como uma boa parte dos recursos está no ensino superior, está se reproduzindo um modelo histórico colonial, onde uma minoria tem acesso à educação de qualidade e a maioria da educação básica recebe poucos recursos. Precisamos inserir na nossa educação superior, então, um outro contexto de inovação, em que educação, ciência, tecnologia, indústria e serviços estejam articulados. Isso é importante para se a gente investir em pesquisa básica, considerando a qualidade e a relevância dos projetos como parâmetros de análise de funcionamento. Temos que assegurar a sustentabilidade das universidades públicas, evitando esse maldito contingenciamento de recursos e fixando orçamentos de custeio compatíveis com as dimensões e peculiaridades de cada universidade. Há que se recuperar o FIES, Financiamento da Educação, e o ProUni, de forma a assegurar o financiamento das instituições, dos estudantes nas instituições privadas. O MEC, minha gente, só esse ano, atrasou a renovação dos contratos do FIES, prejudicando 1 milhão de alunos. Há um atraso de cerca de 2 bilhões de reais em repasses para as instituições que recebem os alunos carentes, referentes apenas aos meses de janeiro e fevereiro, o que traz problemas de funcionamento a essas instituições. Das 100 mil vagas ofertadas para o programa desse primeiro semestre de 2019, 60% delas foi preenchido. No entanto, apenas 1.800 conseguiram finalizar o contrato com o banco. Há atrasos também nos aditamentos, que são as renovações semestrais. Do 1 milhão que deveriam ser renovados nesse semestre, apenas 19 mil conseguiram ser contratados. Por culpa, a desculpa é essa, da falha na transmissão de dados do governo federal, o que é um absurdo. É preciso estender a estratégia da subvenção econômica, atualmente voltada para empresas de base tecnológica, empresas apenas, para as instituições de ensino superior, que apresentem propostas inovadoras de ensino. Por exemplo, nós todos sabemos e já ouvimos a quem queira, Baixa, terminar com a gratuidade nas universidades federais, não é isso? Aliás, públicas em geral, não é isso? O que não me parece sensato, pois, ao contrário do que ocorre em outros países, os nossos alunos não poderão quitar os elevados montantes da mensalidade. Uma universidade, só para vocês terem uma ideia, um curso de medicina de uma universidade privada, a mensalidade varia entre 10 mil e 12 mil reais. Quem pode pagar isso no país se não tiver um apoio do tipo FIES e ProUni, não é? Podemos inferir as consequências pela situação do FIES adotado no sistema privado. A sustentabilidade e os investimentos que são necessários, a infraestrutura e a previsibilidade para o planejamento ficam ameaçados. A improvisação tomou conta da nossa universidade privada. Outro aspecto é a política salarial. Como pagar os professores da iniciativa privada se boa parte dos recursos necessários para esse pagamento são atrasados pelo governo federal? Então, eu julgo necessário fortalecer a diversidade do sistema privado, tornando menos hierarquizado, de forma a estimular a presença das instituições de ensino superior nas regiões de menos densidade populacional. Por exemplo, 60%, como eu disse, dos municípios não têm ensino superior. Implantar um programa de estímulo à formação de professores de ciências no ensino médio, compreendendo o financiamento de projetos destinados ao planejamento e construção de laboratórios e elaboração e distribuição de materiais didáticos. Apoiar as instituições de ensino superior na utilização de plataformas para a oferta de disciplinas
na modalidade semipresencial em curso à distância. O meu querido amigo Celso Nisquet vai debater esse assunto aqui numa próxima das quintas-feiras, aí, no nosso ciclo, não é isso? Estabelecer que para ser considerado universidade, se você quiser ser universidade, você tem que obrigatoriamente ter uma licenciatura para formar professores para a educação fundamental e média e a formação para o ensino técnico, que é outro assunto que deveria ser debatido nesse ciclo. É uma sugestão que aqui deixo. O que concerne ao setor privado, constatamos que não existe política de expansão. Já disse que 70% dos grupos de pesquisa do Brasil e 80% dos estudantes de doutorado nas nossas universidades estão aonde? Na região sul e sudeste. E, por que não, em Brasília. Essa expansão está errada. Temos que apoiar a implantação de incubadoras de empresa e estimular a implantação de escritórios de inovação nas instituições de ensino superior, especialmente nas universidades. E agora, rapidamente, Arnaldo, eu queria lhe falar sobre a questão das entidades que financiariam a pesquisa, né? O FINEP, o CNPq, as FAPs, né? Nesse contexto de ideal de inovação, é preciso integrar pesquisa com ciência, tecnologia, indústria e serviços. A presença das agências de fomento é decisiva para o setor privado, que não poderá arcar com despesas e investimentos utilizando os recursos das mensalidades. Temos que investir em incubadoras, temos que fazer os cursos de mestrado e doutorado, ter subvenção econômica na possibilidade de desenvolver as pesquisas, através da FINEP, que poderá gerar excelente oportunidade de cooperação entre as universidades e as empresas que estão no Brasil extremamente desligadas em geral. Não é? As fundações de amparo à pesquisa, o CNPq e a FINEP, elas têm que estimular a expansão desses programas de apoio ao desenvolvimento científico, principalmente nas instituições privadas. Agora, como é que está o estado de qualidade da educação superior? É necessário um projeto de avaliação, tem que avaliar, não é isso? Há pouco tempo, essas inovações foram modificadas pelo MEC, né? Os indicadores de qualidade são usados para a regulação de instituições de ensino superior. Servem, por exemplo, para liberar o funcionamento dos cursos e verificar se as universidades podem ou não continuar com esse título, né? No modelo apresentado, mudaram os indicadores. Criou-se um índice geral de cursos, será substituído pelo índice geral de cursos, que vai substituir o conceito preliminar de curso. E o IDC, Índice de Desenvolvimento dos Cursos, é um indicador que levará em conta o ENAD. Como todos sabem, o ENAD é a avaliação dos alunos que saem quando se formam no ensino superior. E outros critérios inéditos, como o índice, vai medir as taxas de conclusão e desistência dos alunos. Terá como objetivo indicar a avaliação do ensino, da pesquisa e da extensão, e não apenas do ensino. Item praticamente ignorado até agora, a extensão. Eu queria também dizer aqui que era necessário medir, já que temos o Enem, que mede a saída dos alunos no ensino médio e dá acesso à universidade através do mesmo processo, como é que saem esses alunos depois de formados, para saber o que tem de valor agregado nesse processo formativo universitário, não é isso? Isso estava em vias de ser aplicado e eu espero que seja aplicado definitivamente. E, finalmente, minha gente, eu queria aqui dizer aquilo que já se transformou para mim numa fixação diária na minha vida: a importância da cultura na educação superior brasileira. Eu acho que não há educação sem cultura. Essa convicção tem origem em pesquisa envolvendo 100 milhões de alunos, acredite, 100 milhões de alunos passaram, metade da população brasileira
passaram pelos exames de vestibular unificado, o Enem, da Fundação Sesgan Rio. Como sabem, a Fundação Sesgan Rio é a responsável maior pelo Enem no Brasil. Quando analisamos esse perfil socioeconômico dos candidatos, nós verificamos que havia uma forte relação entre poder aquisitivo, sucesso acadêmico e sucesso profissional. No entanto, havia um grupo de pessoas que, apesar de baixa renda, vindo dos estratos mais baixos da sociedade, apresentavam um desempenho semelhante ou até superior a essas classes mais dominantes, não é isso? E nós fomos verificar por quê. E descobrimos que eles tinham tido uma ambiência cultural extremamente forte em suas vidas, né? Mesmo sendo pobres. Nós. Aí percebemos que essa ambiência cultural podia e devia ser desenvolvido nas escolas, principalmente nas escolas de ensino básico, mas também nas escolas de nível superior, nas universidades e faculdades. E saímos por aí fazendo grandes progressos na transformação desses jovens que desenvolvem habilidades emocionais como aquelas que citei há pouco, especialmente na Unirio, na Universidade Federal Fluminense e na UERJ. Afinal, no meu conceito, educar vem do latim educere, estou na casa da cultura aqui, que quer dizer tirar de dentro para fora. E não se confunde com instruir. Todos lembramos que quando o MEC começou lá atrás, o nome era Departamento da Instrução Pública, não é isso? Lembra disso? Instrução Pública vem de instruere, também em latim, que é contrário, é botar de fora para dentro. E aí estamos com as mãos erradas, né? Quer dizer, estamos, então, atuando nessas variedades socioemocionais através de projetos desenvolvidos nas escolas e nas universidades, que nós chamamos de oficinas, que tem como característica a transversalidade de conteúdos pertinentes àquelas profissões onde os alunos estão tentando se formar, mas também eivados de componentes culturais, de música, de teatro, de dança, etc. e tal. O sucesso, minha gente, é estupendo. Nós estamos fazendo 3 oficinas experimentais nas escolas de ensino médio e 4 experimentais nas escolas superiores. Sucesso absoluto. Acho que a cultura tem que ser desenvolvida dentro das nossas universidades como um conteúdo obrigatório de formação dos nossos jovens, né? Eu acho que com isso a gente vai tê-los com um pensamento crítico, uma consciência de si próprios, e tem um processo que eles têm que aprender a exercer a colaboração e o relacionamento com seus pares, não é isso? E eu acho que isso se faz através de uma política clara. Eu lamento que a cultura nesse país esteja vinculada a um outro ministério que não tem nada a ver com a educação. Acho que nessas reformas que estão acontecendo, a cultura ou ganha de novo o seu status de ministério, ou pelo menos fica de mãos dadas com a educação brasileira. Não é isso? Agora, por final, é o seguinte: como é que vêm esses alunos para a universidade? Vêm hoje maciçamente pelo Enem, né? Que quero dizer a vocês, quero garantir a vocês que não é uma simples avaliação como era o vestibular, né? De conhecimentos. O que é que vocês sabem, o que é que vocês não sabem. Não. É também um processo de avaliação de habilidades e competências. A Sesgan Rio também é provider com o financiamento da Unesco, daquilo que se chama teoria da resposta ao item, em que a gente mede tudo aquilo que o Gardner chamou de variáveis socioemocionais, não é isso? Então, eu acho que isso vai ser fundamental, que o Enem continue com essa característica, não pode mudar. Não é só avaliar conhecimentos, é ver que habilidades ele possui para poder desenvolvê-las mais adiante no ensino superior. E, finalmente, eu queria propor a educação à distância, que, a princípio, me assustava, acadêmico Arnaldo Nisquier, porque achava que podia ser um capítulo diminúcio da educação superior.
No entanto, depois que a gente verifica a ausência de ensino superior em 60% dos nossos municípios e também a falta de recursos financeiros com esse problemático sistema de financiamento vazando, né, gerando água, né, no decorrer da viagem, né, eu acho que a educação à distância pode incorporar essas tecnologias de informações de comunicação a vários dos cursos de graduação. Não imagino, por exemplo, que um curso de medicina ou engenharia possa ser feito à distância, mas imagino que muitos outros cursos de economia, de direito, etc., podem levar as humanidades e as ciências sociais em geral a ser feitas assim. Porém, para que seja de qualidade, é preciso, primeiro, que as plataformas de educação à distância, serão aqui analisadas pelo Celso Nisquet, sejam examinadas previamente para que sejam de qualidade. Segundo, que haja aquilo que hoje modernamente chamamos, acadêmica Nélia Campion, de certificação, que é mais um pouquinho do que avaliação. Que a avaliação é apenas um retrato instantâneo da situação daquele alunado ou daquela instituição. A certificação é quase que uma diplomação, porque atingiu-se mínimos necessários para o exercício daquela exposição, e também, e principalmente, ela compreende a intervenção, quer dizer, aponta o que tem que ser corrigido naquela instituição para as falhas detectadas serem, de certa forma, colocadas de lado, não é isso? O MEC tem que orientar a instituição superior na construção das suas próprias plataformas de educação à distância e estimular a produção de conteúdos de boa qualidade. Essa certificação é absolutamente indispensável. Eu acho, minha gente, que, embora tenha ultrapassado um pouquinho o meu tempo, ou talvez até muito, eu tentei essa missão quase impossível de analisar a educação superior complexa no nosso país aqui para vocês. Mas é um esforço que eu tenho certeza que vai realmente dar resultado, porque estamos precisando, nesse momento, de proposições, não é? Temos que tirar o país dessa interrogação, o que fazer, não é? Quais são os planos da educação brasileira? Estamos com 100 dias ou mais de governo novo, mas não é um programa de educação. Acho que a academia pode, ao final desse ciclo, prestar um relevante serviço ao nosso país. E eu falo aqui não só em meu nome, mas também da Academia Brasileira de Educação, que comunga comigo de vários desses aspectos aqui desenvolvidos, frutos das nossas reuniões, mas eu acho que nós precisamos, desinteressadamente, propor soluções que não estão sendo cogitadas nesse momento na evolução do novo MEC, né? Então, eu acho, Arnaldo, que foi um bom momento que a academia se debruçou sobre esse tema importante para o desenvolvimento do nosso país, para a formação da nossa juventude. Desculpe por ultrapassar o meu tempo, mas eu acho que era necessário analisar esses aspectos como um todo. Muito obrigado a vocês. Boa tarde. Muito obrigado, professor. Excelente exposição. Professor Arnaldo Nisquet, para os seus pequenos comentários. Vocês veem como o professor Baixa é cuidadoso. Esses pequenos comentários. Se eu fizer pequenos, mas substantivos, como sempre. Se eu fizer grandes comentários, ele corta a minha palavra. O professor Serpa é um especialista de primeira ordem, ele conhece tudo o que falou. Ao contrário das pessoas que hoje estão à frente do Ministério, ele conhece tudo. Ele é um homem de gestão pública, que é isso que eu acho que o Brasil está mais precisando. Começando de trás para frente, eu diria que a sugestão que ele deu, eu tenho certeza que o Edmar Baixa vai levar ao presidente Marco Lucchesi. Ao final dos nossos 3 conferencistas, que a gente faça um documento e encaminhe a quem de direito, que eu acho que será uma contribuição notável. O Serpa falou tanta coisa bonita, eu anotei algumas. Devemos desenhar uma sociedade pós-industrial,
Sucesso é sinônimo de competitividade. É mais importante ser do que ter. O Pedro Bloch sempre dizia isso. Temos 8 milhões de estudantes no ensino superior. Há uma necessidade de reformulação do ensino superior, que interessa particularmente à academia, estimular a leitura de textos. As redes sociais hoje são muito importantes. O professor passou a orientar os estudantes de forma adequada. É o que ele deve fazer. Temos que nos acostumar com a gestão do estresse. É importante o domínio de uma língua estrangeira. O BNCC é um documento fundamental. O Ministério está, de uma certa maneira, escondendo esse documento, que foi oriundo de muitos estudos do Conselho Nacional de Educação. Hoje ninguém quer ser professor. Na verdade, uma estatística da própria Fundação Seixas Gran Rio diz que 2% dos que se formam querem fazer magistério. Não é só o salário, é também a falta de alegria da profissão, de oportunidade. Há uma ausência de laboratórios e computadores nas escolas. 60% dos municípios brasileiros não têm curso superior. Veja o vazio. Tudo está, de uma certa maneira, concentrado nas regiões sul e sudeste. Nosso desafio é qualitativo e distributivo. O MEC prejudicou 1 milhão de alunos com os seus crônicos atrasos no ProUni. Não é sensato acabar com a gratuidade nas universidades públicas. Vai substituir pelo quê? Temos que investir em incubadoras. O sucesso nessas intervenções culturais é estrondoso. Serpa fez um resumo do que ele tem feito de notável na Fundação Seixas Gran Rio. Lamentamos, segundo ele disse, que a cultura esteja vinculada a outro ministério, sem nenhuma vocação. Hoje, a educação à distância é uma risonha realidade no Brasil, para a qual nós dois contribuímos quando estivemos juntos no Conselho Nacional de Educação. Após este ciclo, então, a ABL deveria propor sugestões a quem de direito sobre os caminhos da educação e, quem sabe, da cultura também em nosso país. Eu agradeço muito ao Serpa a presença de todos e entrego a palavra ao presidente Edmar Baixa para o encerramento. Eu agradeço a presença de todos. Me cabe anunciar a próxima conferência no dia 18 de abril, quinta-feira, às 17h30, Perspectivas do Novo Ensino Médio Brasileiro, na qual, estou certo, vai se tratar do ensino técnico, como o professor Serpa notou adequadamente que precisa ser considerado. A coordenação do nosso acadêmico Arnaldo Nisquier, e o conferencista será o professor Simon Schwartzman. Muito obrigado. Desculpe pelo pequeno. Eu devia ser substancioso.